8 ao 17, mas eu quero ler do 1 ao 17, do capítulo 15. João 15, do 1 ao 17. Tendo em vista que no domingo passado nós aplicamos do 1 ao 7, hoje nós iremos dar início às aplicações do 8 ao 17. João 15, a leitura do 1 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele corta, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo prestado, que seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muito fruto, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não estamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Senhor, mais uma vez rogamos a tua misericórdia e a tua graça na instrução da tua palavra. Ajude-nos a termos o coração submisso à tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, trazendo à memória algumas informações contextuais, João 12 em diante retrata a última semana de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém e passa ali os seus últimos 7 dias de vida. E João 13 ao 17 é basicamente o último dia da vida de Jesus. Está numa quinta, Jesus está prestes a ser traído e a sexta-feira está se aproximando, aquela fatídica sexta, a qual o Senhor Jesus Cristo tem a sua paixão e morte. E aqui são as últimas horas de Jesus. E do capítulo 14 ao 17, mais especificamente, são as últimas palavras do nosso Senhor para os seus apóstolos. Jesus está dentro de um cenáculo, ou seja, dentro de um quarto com 11 homens, que são os seus discípulos. Judas já houvera saído e estava se mancomunando com os líderes religiosos para entregar o Senhor Jesus Cristo. E aí, o Senhor chega aqui nesse capítulo 15 e vai fazer a analogia de que Ele é a videira verdadeira. E nós entendemos que Jesus está apontando para o cumprimento das promessas e das profecias. Aquilo que Israel simbolizava, Jesus Cristo é de fato e de verdade. Então nós entendemos que Jesus Cristo é o cabeça de um novo povo, de uma nova família. E essa família não se faz por linhagem biológica, mas pela fé. E aí nós chegamos nos versículos 7 do domingo passado, e a partir de agora iremos ler mais uma vez e de maneira atenta o versículo 8, que diz
8 de João 15. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. O versículo 1 fala que Jesus Cristo é a videira verdadeira. No versículo 8 fala que nós atestamos que somos os seus discípulos de verdade quando obedecemos os seus mandamentos. E nós chegamos a pontuar isso no último domingo. E aquilo que a videira ela transmite aos seus ramos. Então aquilo que Jesus é, santo, verdadeiro, amoroso, necessariamente será transmitido aos seus ramos. Principalmente pela conexão que há dos ramos com a videira, por meio da habitação e da ação do Espírito Santo, que nós iremos ver no capítulo 16 de João. Pois bem, o Senhor Jesus falou que uma das consequências de nós estarmos nele de maneira saudável é que a nossa vida irá produzir muitos frutos. Jesus não é pessimista, ele, pelo contrário, é otimista em relação à vida dos seus discípulos. Ele espera e ele vai dar todo o subsídio necessário para que eu e para que você, para que as nossas vidas produzam frutos de arrependimento, ou seja, frutos conforme a própria pessoa de Jesus Cristo. Queridos, e Jesus falou que uma das maneiras que nós vamos demonstrar ser verdadeiros discípulos é na frutificação da vida. Mas ele falou algo muito interessante aqui também no versículo 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai. Queridos, se tem uma coisa que glorifica o nosso Deus, é quando a nossa vida amadurece espiritualmente. É inevitável. Qualquer indivíduo, qualquer ramo, ou qualquer igreja em sua coletividade, quando está submissa a Jesus Cristo e está vivendo o que deve viver de acordo com a palavra de Deus, a glória do Senhor será manifestada. Eu gosto de dizer que uma vida de frutificação abundante é a maior apologética da igreja. Nós podemos arrazoar com muitas pessoas, mas se nós vivemos aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a viver, nós estaremos de maneira prática, numa arena apologética, apontando para o agricultor que cuida das nossas vidas, que é o próprio Pai. A sua frutificação, Heitor, a sua frutificação, João, a nossa frutificação vai testemunhar para o mundo que há uma realidade espiritual, real e verdadeira. Que realidade é essa? Um Deus que intervém, um Deus que poda, um Deus que cuida de cada um de nós. De tal maneira que as pessoas, por mais que não creiam em Jesus e não queiram crer, vai ter que reconhecer que há em nós uma atividade que no mundo não existe. E essa atividade é única e exclusiva do Espírito Santo que habita em nós. A frutificação da igreja é a grande apologética para o mundo que não ama o nosso Senhor. E recai sobre a frutificação a grande reputação do nome de Deus. Porque, por incrível que pareça, Deus se revelou maximamente em Jesus Cristo, que é o seu Filho, e que é Deus. Mas depois do seu Filho, o Senhor espera se revelar ao baixo grande por meio da nossa igreja, por meio das nossas vidas. Deus escolheu vasos de barro, por incrível que pareça, vaso de barro, para manifestar a sua excelsa glória, o seu caráter e o seu poder. De tal maneira que o nosso vizinho que nos conhecia antes de Jesus Cristo vai olhar para nós e falar: Carlos não mesmo. Rapaz, tem roupa diferente. De tal maneira que o nosso vizinho vai olhar e falar: Miriam não é mesmo, tem roupa diferente. Porque a reputação de Jesus Cristo, ela é carregada e anunciada por meio dos ramos que somos nós. Um evangelista muito famoso, Daniel Moore, disse o seguinte: que se Jesus Cristo
é impossível nosso vizinho não saber. Por que, meus irmãos? Porque é natural daqueles que estão em Cristo Jesus frutificar. Pastor, isso eu não frutifico. Nós vimos que pela palavra de Jesus, você não é um ramo que está absorvendo nutrientes de Jesus Cristo. Porque é impossível um ramo estando nele não dar fruto. Por certo, que às vezes produz menos. Nós precisamos de uma intervenção direta do Senhor, mas a gente produz alguma coisa como sinal da ação e do poder de Deus na nossa vida. Pois bem, no versículo 9, o Senhor Jesus vai dizer algo que é constrangedor. Olha o que o Senhor Jesus disse: eu os amo como o Pai me ama. Queridos, nós não temos uma régua, uma trena que possa medir o amor de Jesus por nós. E o amor de Jesus por nós é tão singular, é tão único, que ele não encontra correspondência terrestre para fazer a analogia do amor dele por nós. Em Isaías 49, versículo 15 e 16, o profeta Isaías vai indagar algo que é maravilhoso. Porventura pode a mãe que amamente seu filho se esquecer dele? Mesmo que se isso vier a acontecer, eu, Senhor, já me esquecerei de ti, pois tenho teu nome escrito em minhas mãos. E Jesus fala que ele nos amou como o Pai o amou. Ou seja, não há referente, não há um relacionamento humano que é tão perfeito para explicar o amor perfeito de Jesus por nós. E ele fala, então, que ele amou-nos com o amor do Pai. Porque é um amor por sobreexcelência. O amor do Pai pode falhar. Eu já mirei inúmeras vezes com a Catarina. A Samília se irou com a Catarina. Eu já mirei com a Samília e se mirou comigo. Os afetos mais significativos dessa terra, que é do matrimônio do filho, pode, querendo ou não, por causa da mancha do pecado, encontrar uma incoerência no amor. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, é um amor lúcido, claro, transparente, cristalino. Porque o amor dele só encontra um jeito de se expressar por nós quando ele diz que nos amou com o amor do Pai. Isso é maravilhoso e deve arrebatar-nos para um senso de gratidão e de constrangimento. Isso é tão forte que Paulo vai falar que ele é constrangido por esse amor para fazer o que ele fez. Quando Paulo naufragou, quando Paulo tomou 3 quarentenas menos uma, quando Paulo foi difamado, quando Paulo passou fome, quando Paulo enfrentou as vicissitudes da vida por causa do seu ministério apostólico, ele falou que tudo isso é pequeno, porque o amor de Deus o constrange. Isso deve fazer parte da nossa consciência, porque qualquer sacrifício que eu e você, que nós venhamos a fazer por Jesus Cristo, qualquer sacrifício, o maior e difícil que seja, quando a gente olha para o amor derramado dele aos nossos corações, a gente não balança o custo, porque o amor dele é maior que tudo o que nós alcançamos e venhamos a abrir mão em prol do teu reino e em prol da tua vontade. E Jesus disse: eu os amei com o amor que o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Ora, quando Jesus fala para nós permanecermos em seu amor, é porque esse amor, por mais excelso, por mais abundante que seja, pode ser desperdiçado. Ora, se não pudesse ser desperdiçado, Jesus não falava para os seus discípulos que eles deveriam, de maneira consciente e volitiva, permanecer no amor que Deus deu a eles. Então, queridos, eu queria te fazer uma pergunta, que só você pode responder. A graça de Cristo Jesus tem sido em vão na sua vida? Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, vai falar que ele trabalhou muito, porque a graça de Cristo Jesus na sua vida não foi em vão. Então, é possível desperdiçar
nós, nesse momento, nessa fala de Jesus, é essa. Você tem desperdiçado o amor de Jesus ou tem se apropriado dele? Queridos, o amor do nosso Senhor é incondicional, nós sabemos disso. Ele não encontrou em nós condições para nos amar. Primeiro João vai falar que ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Só que essa reciprocidade de o amar de volta pode ser resistida ou não por você. Então, meus irmãos, a grande pergunta que para sobre nós é essa: o que eu tenho feito com o amor de Jesus derramado na cruz por mim? Pastor, como eu sei que eu estou desperdiçando o amor de Deus? Simples. Se eu já me arrependi dos meus pecados e criei no Senhor como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito de uma ilustração muito simples, que pode estar caindo águas absurdas de uma cachoeira. E nós somos os baldes. Se você botar o balde, vai estourar o balde pelo amor de Deus. Isso é um constrangimento. Mas não é possível que esse balde esteja de cabeça para baixo. E o amor de Deus está inundado. Mas há de se falar de que pessoas estão da boca do balde para baixo, desperdiçando esse rio de amor que veio do alto para baixo. Não desperdice, meus irmãos, o amor de Cristo Jesus na sua vida. Ontem, nós fizemos uma visita a um jovem que sofreu um acidente, eu, a irmã Maria José e a irmã Odete, além daquele da família necessitada. E ele estava agradecendo a Deus pelo livramento, que ele estava com vida. Deus o salvou, Deus o libertou, Deus o deu mais uma oportunidade de respirar. Isso foi nítido, pela condição em que o carro ficou. Eu falei para ele o seguinte: meu jovem, foi claro para você que Deus interviu e te salvou naquele momento. Mas aquilo que Deus fez naquele momento não é menos do que está fazendo agora para o seu coração continuar batendo. Humanamente falando, nós percebemos as intervenções divinas. Mas aquela intervenção no carro é a mesma intervenção que Deus está fazendo agora para ele respirar. Quando talvez ele pense que está tudo bem, mas não está, porque o nosso coração bate como fruto da misericórdia e da graça do amor de Deus. Nós não nos bastamos. Eu sei que às vezes é mais nítido isso, mas a realidade é a mesma. Para a gente não, mas para Deus é. Porque Atos, no capítulo 17, Lucas vai falar que no Senhor nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Tira o Senhor, só por quê? Você não se move, você não vive, você não existe. Nós somos poucos. A questão é, o que eu tenho feito com a gratidão? Aliás, o que eu tenho feito com a graça do Senhor na minha vida? Tem sido grato ou não por tudo aquilo que Ele fez por mim? Aí o Senhor Jesus vai falar como é que nós traduzimos essa permanência. Observe ainda no versículo 9. Desculpa, versículo 10. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Ou seja, só existe uma maneira de nós permanecermos e usufruirmos do amor que o Pai nos revelou em Cristo Jesus. Qual é essa maneira? Obediência. E é uma obediência que o próprio Jesus Cristo viveu. Eu queria aqui trazer duas qualificadoras da obediência de Jesus, que certamente serão muito didáticas para nós. A obediência de Jesus era imediata e irrestrita. A obediência de Jesus ao Pai era imediata e irrestrita. Imediata porque Jesus não calculava, não existia um hiato entre a revelação da vontade de Deus e a sua obediência. Jesus conhecia a vontade e fazia. Era imediato. E esse é o tipo de obediência que Deus espera da sua igreja. Martinho Lutero
falou que no verdadeiro amor não se conhecem porquês. Então a gente não espera Deus motivar a sua ordenança. Se é uma ordenança de Deus, sendo dele, eu vou obedecer e não vou calcular os custos. Jesus viveu tanto essa obediência que o autor aos Hebreus vai falar que foi obediência de cruz. De tão radical que foi essa obediência. Jesus, eu estou caminhando para a cruz. Eu estou te obedecendo. Os pregadores da prosperidade falam que se eu te obedecer, a cruz não vai ser uma realidade. Eu vou para o palácio, mas Jesus está caminhando em obediência indo para a cruz. Não, a obediência vai ser um cruzeiro. Não, Alessandro? Não, a obediência vai ser Paris. Não, a obediência vai ser a troca de um carro. Mas a obediência de Jesus, a obediência perfeita, coisa que eu e você não queremos conseguir, ou caminhou para a cruz. Então, meus irmãos, essa propaganda, esse marketing de evangelho, a qual você obedece e ganha, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Uma coisa é certa, a gente ganha a testificação do Espírito Santo, que fala, você é meu filho. Isso a gente ganha. E isso é tão absurdo, tão grande, tão elevado, que por mais que seja a cruz, é para a cruz que eu vou caminhar. E a obediência de Jesus é irrestrita, ou seja, não era uma obediência seletiva. Olha, o Deus Pai mandou 10 mandamentos por meio de Moisés. Eu vou obedecer 1, 2, 3, 4, 9, 10, 9, 10 não, 10 em cabeça. Essa é a populadora do mundo islâmico, salvo pelas obras. Eu tenho que produzir mais o bem do que o mal. Um certo professor que foi estudar islamismo lá em Foz do Iguaçu, estava uma recinto de islamismo hoje no Brasil, começando com muçulmanos, acerca da salvação pelas obras. Ele falou o seguinte para ele: você pode beber? Você pode beber um pouquinho? Posso não? Mas você praticou muito bem hoje? Já? Eu fiz assim, de bem. Não é na balança? Não foi só para isso não, meus irmãos. A obediência de Jesus não era seletiva. Era imediata no tempo. E no conteúdo ético e revelacional, ele passava tudo, passava o pacote. Eu sei que nós não vamos ter os passos firmes de Jesus, mas nós devemos ter essa disposição em esse coração. Se é de Jesus, eu toco. Porque o cabeça dessa igreja não é o pastor. É quem? É Jesus Cristo. E nós precisamos aprender com Jesus que o nosso amor se materializa na obediência irrestrita e imediata. Pois bem, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Olha o versículo 11. Eu lhe disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Meus irmãos, no mundo pós-moderno, relativista, narcisista, está aí na moda o termo, no mundo egocêntrico, a felicidade é medida pela minha entrega aos meus impulsos, meus sentimentos, ao meu querer. Mas Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, não mente. Fala que a fonte da verdadeira alegria está em seus mandamentos, em suas palavras. Ou seja, a fonte para a alegria é a santidade. O mundo fala que a santidade é a camisa de força da alegria, mas Deus fala não, é a santidade a fonte de onde jorra a verdadeira satisfação da alma humana. De novo, eu lhe disse estas coisas. Que estas coisas? As coisas que ele acabou de dizer, de estar no amor do Pai, de obedecer aos seus mandamentos. Para quê, meus irmãos? Para que fiquem repletos da minha alegria. Observe que são mandamentos, mas que não tem caráter de legalismo, porque legalismo não traz alegria. É diferente. O mandamento de Jesus é vida, é dinâmico,
não é algo estático, mecânico. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Existe uma diferença muito grande. Agora, quem experimentou o dulçor da palavra de Deus, sabe que alegria é essa. Semana passada nós vivemos na denúncia de que o mundo não está satisfeito e não sabe o que é se alegrar no carnaval. O carnaval é uma denúncia de um coração insatisfeito, triste, deprimido, que corre atrás de sexo, droga e libertinagem, mas coloca a cabeça no travesseiro e não tem paz e alegria verdadeira. Porque todas as festas do mundo, por mais que seja uma semana, não é capaz de saciar o seu pequeno coração que tem a sede da eternidade. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Nós descobrimos uma alegria tão plena que a gente olha para o carnaval e fala: meu Deus, como o pessoal está perdido. Que coisa mais sem graça. Que feiura. Um dia eu e Samir estávamos com visitas, acho que foi 2 anos atrás, e nós saímos do carnaval. Calma, foi para lá. Nós fomos na praia do Forte à noite, tomar um açaí e um sorvete com os tios dela. Eles estavam aí, a gente foi sair. Não, vamos numa sorveteria, mas nada de andar na areia, enfim. Mas, meus irmãos, o ambiente é tão pesado, o ambiente é tão imoral, há tanta feiura no carnaval, que eu e Samir, a gente começou a se sentir mal. A gente chegou para o tio dela e falou: dá licença, mas não embora. É nojento. A podridão moral é nojento. Mas por que, meus irmãos? Sabe por que nós somos tristes, ranzinhos? Não. É porque a alegria verdadeira é a vida, irmãos. Aí sabe que tudo isso é uma farsa, assim como as máscaras, vão cair. A gente sabe que a alegria que satisfaz o nosso coração habita em nós. Então a gente não fica lá amarrado, como eu falei no passado, no mágico, ouvindo o canto da sereia e falando: eu queria estar lá. Aí está encantado com a harpa, aí está encantado com o dulçor do Espírito Santo. Fala: meu Deus, que coisa horrível. O amor de Deus já nos cativou, o amor de Deus já nos atraiu. Felizes e fomos sarados. Que a vida Agostinho e suas confissões. Que grande amor de Jesus Cristo por nós, que além de nos salvar sem merecer, poderíamos nos destinar a carregar pedras, enfim, no folclore de Cícero, que carregava uma pedra, a montanha caía, carregava a pedra, a montanha caía, carregava a pedra, ainda assim que pagaria a salvação. Ainda assim, carregava a pedra, caía. Que punição! Seja salvo por fazendo isso. Ainda assim não merecia, mas além de nos salvar do inferno, Jesus Cristo quer implantar um pouco do céu no nosso coração hoje, nos dando verdadeira alegria. Que coisa maravilhosa! Aquela pedra, Jesus Cristo carregou por trás de falar, não precisa mais. Versículo 12, meus irmãos. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Mas fala Jesus, se a gente for distintar cada parte, é uma coisa profunda, não é verdade? Jesus falou alguns mandamentos dele, está no singular: este é o mandamento, amem uns aos outros. Porque certamente quando o amor se manifesta, todas as outras leis se manifestam. É nítido. O amor é o carro-chefe. Paulo vai falar que, inclusive, contra o amor não tem lei. Um dia a gente estava conversando com um missionário lá no seminário, e ele estava num país hinduísta que perseguia, sabe o que é extremista hindu. Não podia pregar o evangelho. É lei, não pode falar de Jesus. E o missionário falou assim: mas eu entro lá e mostro Jesus amando, porque contra o amor não tem lei. A gente não vai para a Índia, não pode pregar Jesus Cristo aos indianos, mas pode amar. Por isso você pode bater em sua casa, mas não faz mais de Jesus. Mas quem é que vai pedir de ele lá no mendigo cuidar do mendigo? Não tem lei contra o amor. O amor é o cumprimento da lei. Tanto é que o Império Romano ficava doido com os cristãos.
Meus irmãos, a vida de Jesus é muito lúcida. Ele não ensinou algo que os olhos de seus discípulos viram. Não viram, quer dizer. Vocês aprenderam que amar não com conceituações, mas vocês viram o próprio amor encarnado. Como eu amei, vocês devem se amar. Não há divórcio na vida de Jesus entre a sua fala e a sua vida. Eu sei que às vezes nós pecamos. Às vezes eu falo com essa menina, eu te amo, e logo depois eu já machuco ela. Meu Deus olha para mim, miserável que sou, carnal, pecador. E eu peço, Jesus, me perdoe e me ajude a amar no seu amor. Mas em Jesus você encontra o casamento perfeito entre palavras, intenções e prática. Porque Ele é o amor. E nós precisamos caminhar nessa maturidade de desenvolver o amor que Jesus nos ensinou com a sua vida. Por isso que lá em João capítulo 3 vai falar como novo mandamento. Amamos aos outros. Mas a gente sabe que amamos aos outros não é um novo mandamento, mas é porque deu uma nova referência. Antes era, amemos aos outros, assim como vocês se amam. Só que o meu amor por mim mesmo é falho. Ninguém se ama ao pecar. Ninguém se ama ao abrir pornografia no celular. Ninguém se ama ao mentir. Ninguém se ama a ter uma vida desregrada. Ninguém se ama ao roubar. O nosso amor por nós mesmos nos sabota. Agora você fala, não olhe mais para o seu coração quando você quer amar os outros. Olhe para o coração externo, que é eu. Aí sim, esse meu coração será reproduzido no seu coração. É por isso que é um novo mandamento, meus irmãos. Porque ganhou um novo referencial ético. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Queridos, versículo 13, Jesus fala algo belíssimo. O que não é belo, né? Nas palavras de Jesus. Não existe amor maior do que este de dar a vida pelos seus amigos. Um certo dia, nós estávamos fazendo um grupo caseiro do seminário, a gente saiu do seminário para fazer plantação de igreja. E o Wilton estava num bairro, eu estava em outro. E depois das reuniões do grupo, o Wilton chegou para mim e falou um negócio. Juninho, que coisa doida. A gente vai abrir um grupo caseiro. Uma pessoa abriu a porta da sua casa para a gente entrar. E o rapaz que foi responsável por abrir o grupo falou um negócio horrível. Aí o que ele falou foi o seguinte: gente, não existe amigo verdadeiro, só Jesus. Ele sabotou a própria mensagem. Não existe amigo verdadeiro, só Jesus. Jesus é o que ele falava. É único em seu jeito de ser. Mas Jesus fala que existe verdadeiras amizades sim. Porque ele falou que, inclusive, não existe maior amor do que dar vida pelos seus amigos. Jesus está olhando para os 11 e falando, vocês devem morrer uns pelos outros. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente, na força da expressão, quer falar, não existe amigo de verdade, só Jesus. Isso vai ser no inferno. Por mais que seja boa intenção. Porque se eu prego Jesus, eu tenho que ter capacidade de ser seu amigo. Senão eu estou validando a minha própria mensagem. Queridos, é necessário nós escolhermos a quem nós daremos o privilégio da amizade. Porque eu também não acredito que a amizade se faz com multidão. Amizades são poucos, segundo do dedo. Amigos, amigos. Dou de uma fé que vai estar multidão. Do lado de Deus. Mas quem se abre o coração? Ah, mas eu não preciso. Gente, Jesus está aqui no cenáculo, o homem perfeito, está derramando seu coração com os amigos. Com pessoas que sabem qual é o coração. Jesus não desprezou a amizade. Ah, mas eles eram pecadores, mas e aí? É possível sim ser e ter bons e verdadeiros amigos. Eu acredito nisso. Escrevi um livro também sobre amizade. Então, meus irmãos, a amizade é um dom de Deus e que nós precisamos aprender a desenvolver. Aprender a confiar no outro e o outro confiar em você. Nós precisamos aprender isso. E o tipo de amor que Jesus Cristo falou aqui
é o amor sacrificial. O amor se manifesta de diversas maneiras, mas aqui ele deu o tom desse amor que é o sacrificial, dar a sua vida em prol do seu amigo. Tempo atrás, acho que era 11 horas da noite, estava em casa, morava com a gente não ainda, estava aconselhando um jovem. Esse jovem ligou para mim e falou: pai, me atende aí, preciso muito de Maria, preciso muito conversar com você. Poxa, Deus está dormindo. Eu fui lá, abri a porta, ele entrou, a gente começou a conversar. Ele estava agoniado, confusão do pecado, um problema. Ele se enfiou lá. Eu pensei o que era, assim. Queria dormir, mas ele encontrou em mim um reduto daquele momento de extravasar e de talvez encontrar uma esperança. E a gente orou junto. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas eu vou morrer por ele. Às vezes eu morrer, a gente vai deixar o seu tempo. Dá o seu alimento, como a gente está fazendo aqui nessa noite, meus irmãos. Não é por nada, não. Eu estou falando aqui da coletividade. Mas se os irmãos quiserem, então, pedindo todo o pedido para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso é um pensamento coletivo. É dar um pouco de si. É se entregar. Para que outros possam viver. Já dizia Luciano, vale a pena. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que a verdadeira vida, quando a gente morre, se doa em prol de outros. Porque foi isso que Jesus fez, se sacrificou para que nós tivéssemos a vida. Vamos seguir? Versículo 14 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Meus irmãos, o Senhor Jesus deu o dom da amizade àqueles 11. Mas ele falou também que a sua amizade tem um quê de diferença. Porque ao mesmo tempo que Jesus está lado a lado com os seus discípulos, ele também está acima, porque ele é Deus. Então ele está acima e está ao lado e está acima. Nós aqui estamos uns ao lado do outro. Porque nós todos somos pecadores regenerados por Deus e buscando cada vez mais a graça de Jesus Cristo. Mas a amizade de Jesus não é aquela que funciona como o provérbio diz, que ferro afia ferro. Eu posso, na amizade de Narã, me aperfeiçoar e aperfeiçoar ele. Tá certo? Nós podemos assim. Mas a nossa amizade com Jesus, se tem alguém que afia sempre Jesus na nossa vida. Então não é aquela amizade relaxada. Aquela amizade, não, Jesus é amigão. Tem até aquele ícone assim, que Jesus é amigão. Está tudo bem com Jesus, porque Jesus é amigão e vai contigo. Mas Jesus fala que a amizade dele tem um conteúdo ético que ele mesmo dá aos seus grupos, que é o quê? As suas ordens, os seus mandamentos. Então Jesus é sim nosso amigo, mas é antes de tudo nosso Senhor. Ele nos dá a dádiva e a bênção de sermos seus amigos. Mas antes de tudo, ele é Senhor. Mas aqui eu quero focar na parte mais graciosa, que é a amizade com Jesus. Por que Jesus vai falar que nós somos seus amigos? Porque ele abriu seu coração àqueles homens, aos seus apóstolos. E ele fez uma diferença entre escravos e amigos. Por quê, meus irmãos? Porque ao escravo, o Senhor chega simplesmente a governar. Mas aos seus amigos, além de Jesus ordenar algo, o seu conteúdo é muito mais do que ordem, é revelação, é vida. Ele está abrindo o seu coração antes da cruz para aquelas 11 pessoas. Então nós aprendemos uma lição muito preciosa aqui. Nós somos escravos e servos de Jesus, correto? Nós devemos obedecer Jesus de maneira imediata e restrita, correto? Mas existe um quê aqui gracioso que é maravilhoso, que a nossa obediência não pode ser totalmente mecânica, porque a obediência mecânica é a obediência de um escravo e não a obediência de um amigo. Olha o que Jesus falou novamente: já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Ou seja, Jesus não quer funcionários. Jesus não quer simplesmente que você obedeça por obedecer, porque obedecer é dentro da lei. Jesus quer que você obedeça entendendo, tendo uma mentalidade cristã. Um escravo e um amigo pode fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, Hebreus 10, 25, não deixar de congregar, correto? Todos nós aqui
pelo menos de maneira externa, estamos congregando. Mas não é simplesmente porque eu tenho que ir no domingo 7h30 da noite. Você veio sem mim. Eu estou lá porque ela é minha família. Porque Jesus é Senhor. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Está vendo a diferença? Porque Jesus se revelou a mim. Jesus fez confidência dessas revelações maravilhosas. E o meu coração foi tocado por isso. É fazer sim, mas fazer sendo amigo de Cristo Jesus. Por isso que a gente tem dado muita ênfase a construir uma mentalidade cristã, uma mentalidade bíblica, e não simplesmente engessar os nossos membros e fazer pela força da lei, mas fazer pela capacitação da renovação da mente que acontece na exposição das Escrituras. Por fim, versículo 16, para encerrarmos, diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Queridos, Jesus escolheu seus apóstolos com uma finalidade: ir e produzir frutos. Ir é movimento, é dinâmica, é jeito de vida. Produzir fruto é propósito, é finalidade. A igreja não deve simplesmente se movimentar, mas a igreja deve se movimentar de maneira orientada, de maneira a frutificar frutos. Mas a igreja nunca vai frutificar também se não se movimentar. A questão é que nós precisamos desenvolver movimentos orientados para a glória de Deus. Esse ir e frutificar é um estilo de vida. É bom termos um evento evangelístico. Exemplo, amanhã, 4 da tarde, todo mundo sai aqui no bairro. É um evento. Só que a evangelização é um estilo de vida. Eu não dependo do evento para evangelizar. A minha vida evangeliza, porque eu vou e frutifico onde eu estiver. É uma consciência missional. Eu não dependo do evento. O evento vai ser um fruto de uma consciência. Mas o que importa, meus irmãos, é nós despertarmos uma consciência missional. Você vai para o seu trabalho amanhã, segunda-feira, eu vou voltar para a faculdade segunda-feira amanhã. Vamos voltar ao trabalho. Qual é a nossa finalidade? Para que nós fomos eleitos e escolhidos? Ir e frutificar. Eu devo entrar naquela faculdade para fazer direito, correto? Fazer direito é um curso, né? Mas também eu preciso fazer direito, curso de direito. Mas eu preciso ir para frutificar. Eu preciso ter essa consciência de que a minha vida é uma vida missional. Eu preciso estar em movimento orientado. Eu preciso aproveitar todas as oportunidades e exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Hoje você vai voltar para a sua casa, para a sua família. Vai com essa consciência. Eu preciso ir e frutificar no meu lar. Eu preciso ir e frutificar o doce fruto do Espírito para minha esposa, para o meu filho. Eu preciso ir e frutificar para o meu vizinho. Eu preciso ter essa dinâmica na minha mente. Porque nós somos missionários por excelência. Querendo ou não, quem vai Jesus Cristo é missionário. Quando deve ir e frutificar. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de Jesus Cristo para nós. Suas palavras. Que Deus assim nos abençoe. Quinta-feira nós iremos nos reunir com a permissão do Senhor para nós termos o nosso estudo e nossas orações. Sábado, às 4 da tarde, terá a reunião das mulheres da MCM aqui na igreja, onde estão aí as mulheres convocadas e convidadas. Tá bom? Domingo de manhã, a nossa EBD, e o nosso culto à noite às 19h30. Vamos nos colocar a pé? Cantina? Domingo que vem também já vai ter cantina, tá bom, meus irmãos? Então, o irmão já vem aí preparado e consciente da cantina que nós teremos. Caso queira nos ajudar aí na arrecadação, já vai ser para missões, amigo? Ou não? Já vai ser aí para então para os alvos de missões, tá bom? Que nós vamos começar a trabalhar. Eu vou pedir a irmã Marisa para que esteja orando nesse momento. Pai querido santo, a ti rendemos, ó Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, Deus, por esses momentos, ó Pai, que estivemos a Deus na tua casa, reunidos, ó Deus, em tua igreja, para louvar e bendizer o teu nome santo. Porque o Senhor é Deus supremo, é Deus de nossas vidas, é o Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, por
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o auxílio e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, orações silenciosas e encerramos o culto dessa noite.